Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá o estudo? Começamos mais uma semana, tomara que seja uma semana de bastante rendimento, bastante aprendizagem para vocês. Segundo o Fábio, vai ser uma semana de sorte aí para todo mundo. Então, vamos começar o nosso quinto ConvetCast. Quem não conseguiu acompanhar online, viu que a gente liberou o link na plataforma, né, no Moodle. Provavelmente a gente não vai mais liberar, pelo menos não ali no Moodle. Então, parabéns para quem está aí acordando cedo. Vamos dar algumas dicas bem interessantes hoje, tá? Vai seguir o mesmo que a gente tem feito nas outras edições, uma dica, uma técnica de estudo, uma conversa sobre motivação e para finalizar, dicas de conteúdo. A gente tem pego conteúdos aí que servem para todos ou para a maioria dos concursos. Vamos começar então com a continuação da resenha do livro, né? The Science of Successful Learning. Então, só para relembrar, quem não estava no outro ConvetCast, né? Esse livro nada mais é do que um compilado dos últimos 10 anos de estudo sobre aprendizagem, sobre memória, tá? Escrito por um escritor e que fez digamos, a tradução para uma linguagem mais acessível, e dois grandes pesquisadores americanos. Tá? São dois professores de psicologia na Washington University, e um deles ainda é o diretor do Centro de Pesquisas Integrativas em Aprendizagem e Memória na Washington University. E eles ganharam um prêmio por esse livro, tá? Então, da outra vez que eu falei sobre ele, eu dei uma resumida geral ali de vários insights poderosos que esse livro traz, né? São praticamente toda a metodologia Convet concorda, né, com o que eles descobriram depois de analisar os últimos 10 anos de pesquisa. Claro que tem muitos outros pesquisadores envolvidos, muita gente colaborou para fazer esse livro, mas a síntese dele saiu desses dois grandes pesquisadores, tá? Então, já passei os insights poderosos, agora vamos a cada capítulo trazer, né, o que ele diz de mais importante, também de uma forma aí bem resumida. Esse capítulo que eu vou falar se chama Para Aprender, Recupere Informações. Vocês já devem estar até meio cansados de ouvir isso, né, a gente falando nisso, e a gente precisa repetir, porque recuperar informações é uma coisa que cansa a mente, cansa a gente. Mas a pior preguiça é a preguiça mental. Então a gente tem que lembrar vocês disso para continuarem se esforçando, porque esse exercício é o que gera, esse esforço cognitivo é o que gera, então, a permanência da memória, né? As informações ficam mais duradouras. Vou falar sobre esse capítulo especificamente, e ele começa o seguinte, tá? Só também o filé mignon. Por que é o filé mignon? Porque o capítulo ele é em texto e vem contando sobre os experimentos, os estudos, só que tem muita informação. Então, aqui para vocês é só o quente. Lembrando que, para quem tiver tempo, vale a pena ler, porque são experimentos que comprovam realmente, de fato, né, o porquê que as técnicas que o livro apresenta são boas ou são ruins. Eu citei já no outro ConvetCast, mas só para terem uma ideia, um dos estudos que mostra foi a comparação entre o que os alunos de uma universidade conseguiam aprender, medido por meio de testes, de avaliações, em relação ao protocolo de incêndio. Então, quando tocasse a sirene, o que eles tinham que fazer? O professor tinha que pegar o extintor de incêndio no corredor, os alunos tinham que achar a porta de emergência, tinham que fazer tal coisa. Tinha uma série de procedimentos que os alunos tinham que fazer. E, na época desse estudo, a maioria eram palestras que os bombeiros iam nas faculdades e ensinavam os alunos, só que quando eles iam no outro ano, eles aplicavam um teste e viam que quase ninguém lembrava das regras de segurança e do protocolo para evacuação. Então, eles fizeram o seguinte, em vez de ficar explicando, vamos fazer o seguinte, a gente explica,
e depois de um tempo a gente faz 1, 2, 3 simulações aleatórias, sem avisar. E depois das simulações, um ano depois, quando eles faziam o teste novamente, aumentou demais a absorção do conhecimento. Então, isso era a questão da importância, da relevância, quando tu estuda alguma coisa, ou quando tu tem um impacto emocional, esse conhecimento ele dura mais do que quando tu lê de forma apática, ou tu assiste uma videoaula sem estar realmente pensando sobre o que o professor está falando, sem estar acompanhando de fato. Né? O estudo mais passivo, ele dura menos. Então, vou ler alguns trechos importantes desse capítulo. Tá? Ele já começa assim: a prática de recuperar da memória novos conhecimentos ou habilidades é uma poderosa ferramenta para a aprendizagem e a retenção duradoura. É o que eu falo com frequência, né? Isso é verdadeiro para qualquer coisa que o cérebro é solicitado a lembrar e recordar novamente no futuro. Fatos, conceitos complexos, resolução de problemas, habilidades motoras. A prática de recuperar informações com esforço resulta em aprendizagem e retenção mais fortalecidas. Agora vem a parte aí que alguns desconfiam, né? Somos facilmente seduzidos a acreditar que a aprendizagem é melhor quando é mais fácil, mas as pesquisas mostram o contrário. Quando a mente precisa trabalhar, melhor a aprendizagem se fixa. Quanto maior o esforço para recuperar a aprendizagem, desde que você tenha sucesso em recuperá-la, mais aquela aprendizagem é fortalecida pela recuperação. Após um teste inicial, postergar a subsequente prática de recuperar informações é mais poderoso para reforçar a retenção do que a prática imediata, pois a recuperação postergada exige mais reforço. Isso está relacionado aí com o nosso banco de questões, né? Muitos alunos nos pedem: Saulo, libera o banco por lei, em vez de ser por apostila. Mas aí a gente vai ter esse problema. Se tu estuda um capítulo de uma apostila, que é uma lei, por exemplo, e depois faz questões sobre essa lei, não dá tempo de esquecer o suficiente. Então, muita gente acaba indo bem nas questões, considera que está com um desempenho bom naquele conteúdo, e deixa aquele conteúdo para lá, ou aquela lei para lá. Então, por que os cadernos têm várias doenças, têm várias normas, enfim, por que é misturado? Porque é preciso passar por uma etapa aí de quase esquecimento, para depois tu rever, e com isso tu vai fortalecendo a memória, porque tu vai ter acesso ao comentário de imediato, que é um dos outros itens aqui, né? Recuperar informações de modo repetido não só torna as lembranças mais duradouras, mas produz conhecimentos que podem ser recuperados mais facilmente, em contextos mais variados e aplicados a uma variedade mais ampla de problemas, que é o dia da prova de vocês. Vocês vão ter que misturar vários conhecimentos, porque cada questão vai abranger um, provavelmente. A simples inclusão de um teste, prática de recuperar informações, em aula, resulta em uma grande melhoria das notas das provas finais, e os ganhos continuam a aumentar à medida que aumenta o número de testes em salas de aula. Tá aí, nossa ferramenta importantíssima, né? O banco de questões, os flashcards também colaboram com isso, tá? Que mais? Fornecer aos alunos um feedback corretivo após os testes os impede de reter incorretamente o conteúdo que eles haviam entendido mal e gera melhor aprendizagem das respostas corretas. Ou seja, por que não é como muitos outros cursinhos preparatórios, ou faculdade, ou, enfim, outros cursos, que os alunos fazem uma bateria de testes e depois que eles vão ver a resposta? Tem gente que pede esse modelo também. Mas não, a gente prefere que a cada resposta que vocês marquem lá, certo, errado, não sei, que a cada uma tenha um feedback imediato. Isso também faz parte da nossa metodologia e não é à toa, tá? Além, claro, da vantagem de que as questões tornam o estudo mais dinâmico, né? Menos maçante do que ficar somente lendo, e não digo somente lendo, mas lendo, fazendo aquele esforço cognitivo que a gente tanto comenta, né? Fechando os olhos, tentando se explicar, tentando se lembrar o que tem ali naquela página, quais informações são relevantes, quais os conceitos que tu leu, a palavra-chave, para te tentar explicar. Além de tudo isso, as questões são preferência dos alunos, porque deixa mais dinâmico o estudo, né? Se desafiam, e é bom também, né? Acertar uma questão e nos dá um up, tá? Então, lembrando
Esse foi o capítulo 1. O próximo, a prática espaçada e intercalada. Vamos explicar com mais detalhes por quê, né, que a nossa metodologia mistura tanta matéria, tão pouco tempo para cada matéria. Também tem gente que pede para alterar a sala, eu preciso 2 horas de cada matéria, eu leio devagar. A gente acaba vendo caso a caso, mas faz parte também da técnica ela ser assim, né, 2 pomodoros por matéria. E por isso que a gente também não bota um ciclo com todo o conteúdo, a gente vai botando mais conteúdo aos poucos, para quem está no ciclo pré-edital, vai aumentando, porque isso vai fazendo com que tu aumente o espaçamento das matérias que tu já viu, né? Tem sempre as mesmas matérias, é sempre a mesma revisão. Então, vamos aumentando e intercalando. A parte de motivação, trouxe de novo o mesmo slide do último ConvertCast, dada a sua importância e também porque ficou muito bonito, tá? Deu trabalho fazer, mas é para lembrar vocês aí, principalmente quem está em sprint final, que é o pessoal do mapa, SIDASC, ADAB, sprint final logo após a prova do mapa, então o foco de vocês agora é devorar o conteúdo, tá? Revisões, questões, atalhos, dicas, essas coisas vamos deixar para depois que vocês já leram o conteúdo. Não adianta aqui a gente soprar para vocês alguma dica, e se tu não leu o conteúdo ainda vai ficar boiando. Então vamos lá, agora é o momento de foco para depois do sprint final. Mas o mais importante desse slide aqui é lembrar vocês da importância da determinação. Estamos aí num período que, além do próprio ciclo, que já é cansativo, já toma quase todas as horas extras de vocês na semana, né? Fora, claro, comer, trabalhar, coisas inadiáveis. Além do ciclo, vocês estão tendo que arrumar tempo para revisão, para apostilas de resumo, para questões novas. Então, é um desafio, a gente sabe disso, mas a gente também sabe estatisticamente que a gente está no período mais importante para o concurso, porque é o período aí que tudo que vocês lerem, praticamente, vocês têm chance de acertar. O que vocês não leram, nunca leram, é só no chute mesmo para acertar. Então, é mais fácil lembrar de algo que vocês leram do que lembrar de algo que vocês nem leram. Vamos contar com a memória de curto prazo, vale a pena, tá? Muitas das coisas que a gente cita, né, de ter uma memória duradoura, repetição e tudo mais, é pensando, claro, em um grande volume de conteúdo e uma prova de médio a longo prazo. Agora, tem que ler, e tem que ler, e fazer questões, fazer questões. Agora é realmente o volume que manda, ok? E, para inovar, eu vou fazer com vocês uma atividade bem rapidinha, porque eu acabei corrigindo algumas redações, né, algumas discursivas, para fazer a apresentação, né, para quem está estudando para o mapa aí, CNU, e identifiquei que o pessoal tem dificuldade em alguns pontos, e eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês, mesmo sendo dica de conteúdo, de português, que não é a minha formação, mas são coisas que a gente vê na escrita aí com frequência, vê inclusive em, em mídias, em rede social, em jornais, muita gente erra esse tipo de coisa, mas aluno converte não pode errar nem na parte objetiva das provas e nem quem tem redação aí, a DAB e SIDASC, a DAB e CNU tem que cuidar por causa da redação. Então, vou falar rapidinho de regência verbal, tá? O pessoal tem se perdido. Vou pedir para vocês abrirem o microfone para a gente fazer junto, pode ser? Porque daí fica mais dinâmico e daí eu já vou sentindo também, não preciso debater muito o que vocês já dominam. Pode abrir o microfone, vão falando aí rapidinho, eu vou perguntando. Se quiser, eu vou ficar com o chat aberto aqui, o chat, ou o chat, como quiser chamar. É sempre eu me perco nessa aí. Tá? Todo mundo abriu o microfone aí, vamos lá. Bom dia, Ivan, bom dia, Rodrigo, tudo bem com vocês? Tá? Ninguém vai dar nota, não vale nada, é só para fazer um exercício para vocês fixarem. Então, todo mundo chuta, se não sabe, chuta, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó. Texto explicativo, vamos lá.
Ah, não dá porque ele vira bagunça. Então, cada um anota aí no seu papel. Já deu o brete. Tá, ignora então. Não sei se tem como escrever direto aqui. O que é isso aqui? Digitar texto. Aqui. Para vocês, querer é um verbo transitivo direto ou indireto? Só para lembrar, para quem está enferrujado, transitivo direto, né? Depois ele tem um objeto direto, sem nenhuma preposição, ok? E o transitivo indireto, ele exige uma preposição. E tem também o verbo transitivo intransitivo e o transitivo direto e indireto. Então, querer, vocês acham que é verbo transitivo direto? É isso que botaram ali no chat, né? Sim, o sentido clássico, querer é verbo transitivo direto. No sentido de eu quero, sei lá, comer chocolate. Eu quero a bolacha. Tranquilo, né? O querer, porém, não é tão importante para a redação, mas pode cair em questão. O querer ele pode ser verbo transitivo indireto no sentido de querer bem, né? De gostar. Então, eu quero a Liege. Significa eu gosto da Liege, eu amo a Liege. Tranquilo? Esse é tranquilo. Esse aqui é recorde de erros. Implicar para vocês é verbo transitivo direto ou indireto? Ou intransitivo ou direto e indireto? O que vocês acham? Implicar. Precisa de preposição depois de implicar? Rodrigão, tá baixo aí teu microfone. No chat. Ou é o meu aqui? Fábio, fala alguma coisa. Cara, o implicar eu acho que é um dos mais difíceis, né? O que mais gera erro. Mas a Cris Nascimento respondeu ali certo, né? Ele é direto. Isso aí. Implicar no sentido de resultar é direto. Então, esse é o que mais erram na hora de escrever redação, principalmente, né? Mas já caiu em concurso, eu já errei essa questão. Então, eu nunca mais esqueço, no meu primeiro concurso. Tá? Estudar implica passar. Não é implicar, estudar implica em passar. No sentido de resultar, é direto. Tem outros sentidos, por exemplo, implicar como incomodar. Eu implico com a criança. Aí é verbo transitivo indireto, exigindo a preposição com. Tá? Todo mundo lembra as preposições aí? A, ante, até, após, contra, desde, de, para, perante, por, sem, sobre. Tá? Então, implicar pode ser os dois. VTI. Pagar, o que vocês acham? Pagar e perdoar é igual, né? Então, fica... vamos matar os dois juntos aqui. Transitivo direto, indireto, depende. Verbo transitivo direto e indireto. Pagar. Eu pago algo a alguém. Então, verbo transitivo direto e indireto. Sempre que for a coisa, vai ser objeto direto. Essa que é a pegadinha, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Numa frase completa. Então, pagar. Eu pago a dívida ao banqueiro. Isso aí. Boa, Rodrigo. Tranquilo? Perdoar a mesma coisa. Perdoo algo a alguém. Essa aí dá para lembrar do Pai Nosso, né? Quem for cristão. Bem lembrado. Perdoamos. Só tem que saber o Pai Nosso. Proceder. Proceder também o pessoal se perde nesse aqui. Quem é que sabe? Proceder, verbo transitivo. Verbo transitivo indireto. Então vamos lá. Eu procedo. Opa, estou no chat aqui. Eu procedo a
Análise. Esse A tem crase? O que vocês acham? Tem, isso aí. Tem porque aqui vai ter o famoso A mais A, junção do A, preposição mais A, artigo. Então, eu procedo à análise. Verbo proceder, verbo transitivo indireto, com a preposição a, beleza? Tem um outro aqui que eu acho que é tão errado, né? Então, que as pessoas erram tanto quanto implicar, que é o assistir. Assistir até eu tenho receio de usar corretamente, porque a maioria da população não usa corretamente. Assistir para vocês é verbo transitivo direto ou indireto? Assistir, ele depende do sentido. Tá? Mas no sentido de olhar, tipo assistir TV, ele é verbo transitivo indireto. Então, eu assisto a videoaula com crase ou sem crase, quando eu falo a videoaula. Com crase, aí é que tá. Eu assisto a videoaula. Agora, se eu sou um médico e eu peço para a enfermeira me ajudar, tá? A enfermeira vai dizer, eu assisto o Saulo ou ao Saulo? O Saulo, porque daí vira verbo transitivo direto, beleza? Assistir, dar assistência, direto, assistir, enxergar, né? Ver, deixar assim para não dar confusão, né? Vamos lá. Aspirar, quem é que sabe? Transitivo direto ou indireto? Indireto. Como, Ivan? Indireto, tu falou? Aspirar, indireto. Aí que tá. Se o aspirar foi no sentido de ambicionar, eu aspiro ao cargo, porque daí exige a preposição a, indireto, tá? Mas se for aspirar de cheirar, aí é direto. Tá? Então pode ser VTD ou VTI. Pegou o sentido que vai mandar. Eu aspiro o pó da erva mate. Tem que especificar, né? Eu aspiro o pó da erva mate, ó. Ou eu aspiro ao cargo de adido agrícola. Pegaram? Pegaram a visão? É tipo o aspirante a general, por exemplo. Ou seja, tem que decorar os conceitos de cada um desses verbos, tá? A função deles. Agradar. Agradar também tem dois sentidos. Um VTD e um VTI. Vocês sabem qual a diferença? O agradar de satisfazer alguém, né? Ele é VTI. Então, agrado ao meu pai. Quando ele manda, eu obedeço. Eu agrado ao meu pai. Tá? Importante esse aqui também, essa palavra aqui. Agora tem o agradar de fazer um agrado. Tipo acariciar, né? Eu agrado o cão. Ponto. Sem direto. Tá? Visar é outro que o pessoal erra bastante e que eu vi isso em redação. Pessoal, visar tem vários sentidos também. Tá? Por visto, é verbo transitivo direto. Tá? Visar, de ver, por exemplo, quando tu está mirando, né, com uma arma, tu está visando o alvo. Então, também é VTD. Tem dois casos de VTD. Mas no caso mais utilizado, é o que vocês erram. Visar no sentido de almejar, de ambicionar, aí é VTI. Exigindo, então, preposição a. Por isso que eu estou reforçando esses aqui, por causa da crase, tá? Então, pessoal, o que tem errado na regência é principalmente por errar a crase. Então, eu viso ao meu desenvolvimento pessoal. Eu vivo sei lá, eu viso
angariar fundos. Não, péssimo exemplo. Eu viso ao cargo de chefia. O pessoal erra principalmente citando assim, a lei tal visa estabelecer os critérios. Claro, se tiver verbo não vai preposição, mas vocês pegaram a visão, né? Eu viso a carreira pública. Ótimo exemplo ali da Cris, tá? É isso aí. Almejo, ambiciono, bota em crase se tiver depois uma palavra substantiva feminina. Pessoal, obedecer, esse aqui o pessoal confunde, porque na prática a gente trata como VTD, tá? Mas é sempre VTI, verbo transitivo indireto. Então, eu obedeço ao meu pai, obedeço a madame, a senhora, tá? Não são substantivos femininos, mas eu citei esses exemplos porque depois a gente vai falar um pouquinho de crase, tá? Então, obedeço a ele, não é obedeço ele, tá? É só para pegar a diferença, tem a preposição. E responder depende. Obedece à norma, obedece ao pai. Perfeito, Sheila matou a pau ali no exemplo também. Tá, e responder para vocês, o que é responder? Responder tem que se lembrar que se só tiver um objeto, ele é sempre indireto. Tá? Essa é a pegadinha, porque ele é meio mutante. Então, respondo a carta. Só tem um, bota a crase. Tá? Respondo ao professor. Ao professor, não respondo o professor. Mas se for, pode ser verbo transitivo direto e indireto. Respondo a pergunta ao professor. Beleza? Só tem um objeto, é sempre indireto. E esse é bem importante, né? Porque é um verbo que se utiliza muito em redação, né? Só ali, só para não passar, a Andressa não entendeu a referência que eu fiz ao Pai Nosso, que era o verbo, qual que era mesmo? Era o perdoar e o pagar, né? Perdoar as nossas ofensas. Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, tem a preposição, né? É isso? Que esse aí é católico, né? Eu não sou católico. Na minha religião é assim: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem aos nossos devedores. Então tem o aos, e daí é mais fácil lembrar. Mas no católico também, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdoar e o pagar é transitivo indireto. Boa. Fechou? Instalou o Drive. Agora deu certo? Entendeu, Andrés? Agora tu começa a rezar estudando, tá? Tu vai começar fazendo uma análise sintática do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Tá, então vamos lá. Essa introduçãozinha aí foi por vários motivos, né? Implicar, enfim, mas também por causa da crase. A gente tem visto aí muito erro de crase. Cara, em concurseiro, tem que saber crase porque eles dão um jeitinho de cobrar, tá? Seja na redação, seja no próprio objetivo. Então, assim, antes de substantivo masculino, não preciso nem falar, né? Porque se o A é uma preposição mais o artigo feminino no singular, isso gera a crase, que é um sinal grave em cima do A. Tá? Então, se não tem o artigo A no feminino, no singular, né? Porque se tiver no plural, não vai gerar isso aqui. Se tiver no plural, vai gerar sempre o as, tá? E tem a exceção do aquele, aquela e aquilo, mas eu vou falar mais para frente. Então, resumidamente, isso aqui
Preposição exigida por quem? Exigida por uma palavra anterior que exige. Pode ser um verbo, como esse que eu falei, transitivos indiretos, ou um nome que exige, né? Semelhante ao, enfim, são outros exemplos, mas tem um a exigido, ou por ser uma expressão adverbial, ok? Então, por exemplo, à noite. Não precisa ter uma palavra antes. Basta ser uma expressão adverbial, né? Tá botando ali uma característica do tempo, do momento que isso está acontecendo, troca por ao anoitecer. Se fizer o mesmo sentido, ao anoitecer, significa que tem a preposição, então aqui bota a crase. Tá, mas não é o objetivo ensinar a crase, é só revisar com vocês para lembrar as crases proibidas. Antes, substantivo masculino. Vou andar a cavalo. A prazo. Não pode, né? Não tem. Antes de verbo. Não pode também, porque lembra que eu falei? Preposição antes de verbo, artigo antes de verbo. Antes de artigo indefinido. Não pode também. Antes de pronomes pessoais, demonstrativos ou indefinidos. Tá, repetiu, né? Pessoais, não existe crase assim, ó. A, ela. Né? Demonstrativo. A, esta. Não existe. Tá? Indefinidos. A alguém. Não pode. Tá? Aí, antes de vossa ou sua. Isso aqui é importante. Tá? Antes de vossa ou sua. Vossa excelência, vossa majestade. Tá? Por quê? Por causa do você. Todo mundo lembra o que é o você? É a junção de vossa, mercê. Com o tempo virou vossa, mercê, você. Agora é VC, daqui a pouco vai ser C. Tem gente que já está escrevendo só C, né? No WhatsApp. Tem porque eu recebo. Então, você, como tem o vossa, não vai crase antes de você, tá? Essa vocês não vão esquecer, né? Não vai crase antes de você, porque é a junção de vossa mercê. Outros pronomes de tratamento, né? Como madame, senhora, aí vai, tá? Já levo a madame. Eu não vou ficar escrevendo aqui com o mouse, que é muito feio, né? Quando a estiver no singular, a palavra seguinte no plural, crase nem a pau. Já decoraram isso, né? Singular com plural, crase nem a pau. Singular com plural, crase nem a pau. Por quê? Já falei, mas vou repetir porque tem gente que ainda erra isso, tá? Então vamos pensar uma palavra. Levei algo a alguém, sei lá. Dá um exemplo aí. Tá. A pessoas. Tá? Com dois S. Pessoas tá no plural. Não importa a palavra que venha antes exigindo, tá? Aqui não vai ter crase, ok? Não vai, claro, se não tiver nenhuma palavra, nenhum zeugma aqui no meio, mas isso não vem ao caso agora. Por que não vai ter crase? Porque a crase não é o a mais o artigo a. Se pessoas, tá, é no plural, o artigo seria as. Então aqui teria que ser as pessoas. Como não tem esse S aqui, não tem, com certeza não tem o artigo. Isso aqui é somente a preposição, e preposição não é acentuada com acento grave. A única coisa que é acentuada com acento grave é a crase, a junção da preposição com o artigo. Ficou claro? Então, singular com plural, crase nem a pau. Depois eu vou explicar para vocês o que seria o zeugma, né? Quando tem um termo elíptico aqui, um termo que ele não foi repetido, mas ele já foi citado, mas não é esse caso aqui, tá? Substantivo no plural, teria que ter o S. E se tem o S e algum termo exigindo, aí vai botar crase. Ficou claro? Depois de preposições, perante, ao, não, perante é preposição. Tá, erro comum aí.
A única preposição que permite isso é o até, ok? Por causa das horas, né? Sei lá, porque até às 18 horas. É a única exceção, tá? O até. Outras preposições, não, porque crase já é uma preposição com artigo, então ia repetir duas preposições. Então, pode ser assim, ó, de, a, ok? Então, bem rapidinho agora, usem o chat ou o áudio para ver comigo, frase por frase. Qual que tem crase, qual que não tem crase, tá? Porque nesse caso aqui eu quero saber se o aquela é com crase ou sem crase. O aquela é o único pronome demonstrativo, né? Aquela, aquele, aquilo, que pode ir crase por causa do a ali do início dele. O a este, a esta, a isto não vai crase. Mas o aquela, aquele, aquilo pode ir crase se tiver uma preposição antes. Então é o único caso aí de que vai crase. Então vamos lá. Li aquela questão. Tem crase ou não tem? Sem crase. Perfeito. Chegamos àquela conclusão depois de muita discussão. Se aquela tem crase ou não tem? Esse tem, pessoal. Por quê? Porque o verbo ir, voltar e chegar. Oh, lindo, hein? São verbos de movimento. Eles exigem três preposições: a, de ou para. O que vai mudar entre elas? O sentido. Mas é alguma delas que vai exigir, exceto quando for intransitivo, obviamente, né? Mas nesse caso aqui, quando for transitivo, vai exigir três preposições: a, de ou para. Ir, voltar, chegar. Então, exemplo, cheguei em casa. Cheguei na casa do Fábio. Não, cheguei à casa. Tá? Ir. Vou a Porto Alegre. Vou para Porto Alegre. Qual que é a diferença? O a, tu vai para passear e volta. O para, tu vai para ficar. Eu vou para Porto Alegre. Eu não sei quando eu volto, nem se volto. Ok? Tem a ver com a duração, com a semântica. Voltei. Voltei a ficar careca. Voltei de Pernambuco. Voltei da Bahia. Tá? Voltei para o meu lar. Então, aqui chegamos, exige preposição a. Chegamos àquela conclusão depois de muita discussão. Fechou? 3. Essa notícia é triste. A que eu vi ontem era mais alegre. Caso de Zeugman, né? Aqui. Ou notícia, para não ficar repetitivo, isso é uma coisa que vocês podem usar, inclusive na discursiva, né? Ele está elíptico aqui, esse termo não foi repetido. Essa notícia é triste. A notícia que ouvi ontem era mais alegre. Esse aqui tem crase? Não tem. E essa aqui? As revoltas de hoje são semelhantes às de anos anteriores. Olha só o que tem aqui escondidinho. Revoltas. Então, esse aqui tem crase. As revoltas de hoje são semelhantes às de anos anteriores. Boa. A Cris está afiada, Sheila, Laís. Vamos lá, turma. Tem bastante gente aí. Vão chutando, vão dando bico, não tem problema. Melhor errar aqui do que na prova. Aqui, só para a gente reforçar esses pontos. Essa aqui é legal. Nas férias irei a Blumenau. Tem crase ou não tem? Daí tem a musiquinha, né? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Ok. Então, eu volto de Blumenau. Não é volto da Blumenau. Se eu volto de Blumenau, não tem crase. Transmita aquele funcionário as instruções necessárias. Crase ou sem crase? Transmita ao funcionário, né? Poderia trocar. O aquele, aquela e aquilo, tu pode trocar por a este, a
isto ou a esta. Se trocar e ficar com o mesmo sentido, tem crase. Beleza? Então, transmita a este funcionário, ó, o a da preposição tem mais o pronome. Então, transmita àquele funcionário as instruções necessárias. Vamos à Bahia ou Santa Catarina nas próximas férias? Tem 2 As aqui para vocês responderem. Voltamos à Bahia. Boa. Isso aí. Todos acertaram. Carol, Cris, Laís. Voltei da Bahia. Voltei de Santa Catarina. Ok? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Tá só hoje aprendendo várias musiquinhas aí, rimas para vocês, né? Fui à Europa, depois à Ásia. Voltei da Europa, então fui à Europa. Depois fui à Ásia. Voltei da Ásia. Crase, crase. Fui a Natal, depois a Fortaleza. Voltei de Natal ou da Natal? Ah, não tenho nem ideia. Voltei de Natal, né? Então não tem. Voltei de Fortaleza, também não tem. Tá, foi a Natal, já foi. Vamos lá, 11. Levou a carta à amante. Tem alguma crase em algum desses as? Levou algo a alguém. Então aqui tem a preposição a. Isso aí. Mais o artigo a. Estamos falando aí de crase. Chegamos à conclusão de que nada foi feito. Tem crase? Com crase. Ir, voltar, chegar, a, de ou para. Ah, eles se cruzam ali, depende do contexto. Então chegamos à conclusão de que nada foi feito. Estão acompanhando ou estou falando muito rápido? Pessoal, estão dormindo? Será que tem um delay esse chat também? Tá, ok. Então vamos lá. Enviou a quantia a uma instituição beneficente. Essa frase é importante. Tem alguma crase? Não tem crase, ó. Enviou algo a alguém. Enviou a quantia a, só que aqui já é a preposição. E o artigo está separado. Então, antes de um e uma, não vai nem pensar, não vai crase, não faz sentido, porque é um artigo indefinido. E a crase é o artigo feminino no... é o artigo feminino. Tá. Graças à precaução tomada, conseguimos um bom resultado. Com crase. Isso aí. Escreveu à universidade solicitando a entrega do diploma. Escreveu à universidade solicitando a entrega a esse sem crase. Veio a cavalo e chegou a tempo de trazer a mensagem a todos. Meu Deus, tem crase em algum desses as? Veio a cavalo e chegou a tempo de trazer a mensagem a todos. Pá, essa frase aqui, só ela aqui já mataria várias. Então, a cavalo. Não. Ó, o cavalo. É um substantivo masculino. Então, a cavalo não tem crase. Não tem crase. E chegou a tempo. É o tempo. É masculino também. Vamos lá. Sheila botou sem, com. Sem. Opa, não, porque todos é plural. Tá? Singular com plural, crase nem a pau. A todos, jamais.
Induziu a namorada a acompanhá-lo. Tem crase? Não. E não. Renata sempre foi contrária às atitudes do pai. Outra coisa que vocês podem fazer é trocar o substantivo, né? As atitudes. Troca o substantivo feminino por um masculino e vê se vira ao ou aos. Nesse caso tem que virar aos. Então vamos botar temperamento. A Renata sempre foi contrária ao temperamento do pai. Ao. Opa, se virou ao ou aos temperamentos do pai. Então, vai crase. Ficou claro esse aqui? Trocar o substantivo para tirar dúvida é importante, hein? Eu ensinei o aquela, aquele, aquilo, troca por a esta, este, a isto, e os outros substantivos, feminino, troca para masculino e vê se vira ao ou aos. Alguns alunos se referiram a você. Tem crase? 19. Não vai crase. Por que que não vai? Porque você é um problema de tratamento. Mas os que são Você é masculino. Quase. Não, é porque é a abreviação, né? De vossa mercê. Acho que tem acento. Vossa mercê. Vossa mercê é você, tá? Um problema de tratamento a você. Então não vai. Nem pronomes pessoais. A ele, a ela. A ela não existe também assim com crase, tá? Último. Ficou a contemplar a paisagem. Essa é importante também. O que vocês acham da 20 aí? Anterior ali, até porque pronomes não levam artigos, né? Eles vão os pronomes. Que se tiver um a antes dele vai ser só preposição, não pode ser artigo. Então, Com aquelas exceções que eu citei ali antes. Aquele, aquela. sim. Não, esses pronomes de tratamento aí. Mas tem alguns tem, por exemplo, senhora. Enviei a carta à senhora, vai ter crase, é um pronome de tratamento. Só que os pronomes de tratamento que são introduzidos por vossa ou, deixa eu ver de novo aqui, ou sua majestade, então sei lá, trouxe o soldado para apresentar a sua majestade. Uhum. Esse nunca vai crase, tá? Agora, a madame, sim, né? Estou servindo chá a madame. Tá? Ficou a contemplar. Esse aqui é importantíssimo, pessoal. Esse aqui eu vejo em redação também. É triste. Não pode. Tá? Antes de verbo não vai crase, tá? Então, ficou a contemplar, jamais vai crase. É isso aí, pessoal. Minha parte era essa, uma revisãozinha rápida, mas com os principais erros que eu observei aí nas correções. Espero que tenha ajudado. Se ficou dúvida, pode me mandar no WhatsApp ali, enquanto o Fábio, ou até no chat aqui, enquanto o Fábio apresenta. Tá bem? Eu vou tirar minha câmera e a apresentação para expandir mais aqui a tela para o Fábio poder usar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que tá a energia de vocês para essa segunda de manhã? Semana começando, semana cheia de oportunidades. E após uma revisão de língua portuguesa, por que não uma revisão de matemática? E daí você pensa assim, pô, mas meu concurso não vai cair matemática, ou para você o seu concurso vai cair, mas mesmo assim isso aqui não é só matemática, né? A matemática, ela traz algumas coisas escondidas que muitas vezes
não percebemos se não analisarmos com um certo cuidado, uma certa parcimônia, né, pessoal? Então, hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre um conteúdo que está muito presente nos editais de raciocínio lógico matemático, matemática, aparece lá regressão ou reversão. E esse conteúdo muitas vezes é confundido com o conteúdo da estatística, que é a regressão linear, que seria mais ou menos assim, ó, faz um gráfico e tu coloca vários pontos de dados e tu tenta achar uma tendência. Então, assim, tu volta com os dados para um gráfico e tenta achar ali uma correlação. Então, pode ser em torno, né, de uma reta, e tu quer ver ali uma coisa lógica, né, uma relação entre o que ocorre e o resultado. Mas isso aqui é outra coisa, o nome é igual, é regressão, mas trata-se completamente de outro assunto, e esse assunto aqui tem uma implicação até no nosso dia a dia. Por quê? Porque a regressão, ou o princípio da reversão, seria a gente focar não do início para o fim, mas sim do fim para o começo. Seria, vamos dizer que eu tenho um problema e aqui eu tenho uma solução. Então, o que é a lógica que a gente faz no dia a dia, pessoal? É resolver nessa linha aqui. Então, eu estou aqui partindo do problema e vou procurar fatores que me levem até uma solução. E daí vem o princípio da regressão, que diz assim, não, tu tem que partir da solução e ir fatorando, ou seja, achando componentes para chegar até o teu problema, porque aí vai ser mais fácil, porque tu sabe aonde tu quer chegar e vai chegar no problema inicial, vai te dar todos os passos. As duas formas funcionam. Então, esse aqui é um assunto que, se você não domina na prova, você consegue acertar as questões, mas pode ser muito mais difícil. E isso vale, como eu falei, não só para matemática e raciocínio lógico. Isso aqui esse princípio se aplica a todos os conteúdos e até a nossa vida particular, tá? Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, que eu seleciono sempre um nome aleatório nas questões, né? Vamos pegar um nome aleatório, Saulo. Saulo é um nome que é totalmente aleatório, não se vincula a ninguém, tá? Então, vamos lá. Olha só. O Saulo havia comprado várias laranjas e ele utilizou metade para fazer um suco. Depois ele doou metade do restante para umas crianças e no final ele ficou com 5 laranjas. Então, qual que é a forma comum de resolvermos isso aqui? Qual que é o natural? A gente começar do problema para a solução, né, pessoal? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu tenho várias laranjas, nós vamos resolver da forma algébrica. O que é a forma algébrica? Existe a álgebra numérica, que é, assim, são uma sequência de operações matemáticas que envolvem números. Então, estão trabalhando só com números. E existe a álgebra com letras, né? Então, assim, seria mais ou menos assim, as expressões numéricas, só números, e a álgebra quando colocam letra. Muita gente diz que é aí que complicaram a matemática, né? A matemática vinha lá, 2 mais 2, de repente alguém chegou lá e inventou que dava para colocar uma letra junto com os números. Mas isso é uma coisa boa, tá? Então, vamos ao exemplo. Eu sei que para esse horário é um assunto pesado, mas vale a pena, pessoal. O que vocês fariam no normal aqui? Fariam o processo totalmente linear. Então, pegariam aqui, ó, o Saulo comprou várias laranjas. Então, como é que eu vou chamar laranjas? Eu vou botar uma letra, a letra L, por exemplo. E ele utilizou essa letra, vocês colocam a que vocês quiserem, que vai fazer vocês lembrar que são laranjas. Ele utilizou metade para fazer um suco. Então, ele pegou o número inicial que ele tinha de laranjas e dividiu por 2. Concordam? Então, ele tinha laranja, uma sacola cheia de laranja, e ele usou metade para fazer um suco.
Então, sempre que ele utilizou, ele vai diminuir. Então, vamos tirar. Ele tem uma sacola cheia, ele tirou metade dessa sacola. Então, a sacola é dividida por 2. Ok? Então, ele vai chegar a meia sacola também. Então, isso aqui é um cálculo que vocês não precisariam fazer, né? Então, todo mundo sabe que aqui teria 1, então 1 menos metade é metade, ok? Qualquer dúvida, mandem aí, pessoal. Então, dessa metade que sobrou, olha só, ele ainda pegou e diminuiu mais metade. Concordam? Por quê? Porque do restante, ele doou metade para algumas crianças. Então, ele vai tirar desse resultado aqui, ele ainda vai tirar metade disso. Então, metade da metade. Então, seria a mesma coisa que multiplicar por 1,5, né? Se vocês não entenderem essa conta aqui, por favor avise. Então, seria L sobre 4. Beleza? Entendido até aqui? E ao final ainda restaram 5 laranjas lá no final. Então, vamos botar isso na forma algébrica. Olha só, eu tinha o inicial de laranjas. Eu não, o Saulo. O Saulo tinha inicial. Ele tirou metade. Daí, depois ele tirou mais metade da metade. E vai sobrar para ele quanto? Vai sobrar 5. Então, o que nós vamos fazer? Vamos resolver esse lado aqui que tem as letras primeiro. Então, o 4 é o denominador comum. Multiplica o primeiro por 4. 4L menos 4 dividido por 2 vezes L. Opa! Vai dar 2L. E 4 dividido por 4 vezes L vai dar L. Então, vai sobrar aqui, esse cálculo aqui vai sobrar L sobre 4. E a gente viu que esse L sobre 4, é o que sobrou, é igual a 5. Então, eu passo multiplicando L igual a 20. Ok? Essa é a forma mais difícil, pessoal. É a forma algébrica, a forma que mistura letras e números, mas existe a forma do princípio da regressão e reversão. E o que essa forma de resolver, ela diz? Que a gente parte lá da solução para o problema. Tá? Então, eu vou do fim para o começo. O que eu preciso... Deixa eu voltar aqui. O que eu preciso saber para resolver da forma da regressão ou forma linear? Eu sei que o resultado lá, o que sobrou para mim, é 5. De todas as operações que eu fiz, eu peguei, eu fiquei com 5 laranjas na minha sacola. Então, vamos lá. Então, é o processo completamente inverso. Sabendo que no final, olha só, tínhamos 5 laranjas lá no final. E elas foram, olha só, elas sobraram da doação de metade do que eu tinha. Então, se era metade, eu tenho que multiplicar por 2. Olha só, aqui tem uma divisão, vou multiplicar por 2. Então, antes de doar para as crianças, eu tinha 10. Concordam? Ó, doou metade, o restante para as crianças. Então, eu fiquei com 10. Desses 10, ele tinha tirado metade para fazer o suco. Então, eu pego esses 10, aqui é a etapa 1, e na etapa 2, eu vou dobrar também, porque ele havia tirado metade. Então, sobra 20. Olha só a diferença do que todo aquele cálculo que a gente fez antes para esse. O princípio da regressão e reversão fala isso. Começa pela solução, que você chega até o problema,
que vai ser muito mais fácil resolver esse tipo de questão. Ok? O que temos que ter em mente? Olha só, no princípio da reversão, a gente tem que pensar fora da caixa. Se havia uma divisão, eu vou multiplicar. Se havia uma soma, eu vou subtrair. Se havia uma subtração, eu vou somar. Nunca vai fugir disso, pessoal. Nunca vai fugir disso. A banca não vai colocar ali uma raiz para trocar por uma potência, não. Vai ser sempre soma, divisão, e é isso. Ok? Então, se aqui eu multipliquei, quando eu retornar seria uma divisão. Aqui seria uma soma, aqui está multiplicando, seria uma divisão, aqui está subtraindo, seria uma soma. Essa é a regra básica. Vamos ver como é que isso cai na prova. Claro que assim, ó, eu usei um exemplo, a prova cai um pouco diferente, porque eles vão dar as alternativas para vocês. Vocês podem até testar essas alternativas. Ok? Olha só. Um certo período de sua vida, uma árvore iniciou um processo que, após cada vez que o número de folhas triplicasse, caía 351 folhas. Sabendo que ao realizar o processo 3 vezes, as folhas caíram totalmente. Então, caíram totalmente, pessoal. O resultado é zero. É zero, caíram totalmente. O número de folhas que a árvore tinha ao iniciar o processo era, olha só, na outra a gente queria saber com quantas laranjas o Saulo iniciou. Agora a gente quer saber quantas folhas tinha na árvore, sendo que ela triplicava o número de folhas e caía 351. Ela foi repetindo esse processo 3 vezes e ficou sem nada. Então a gente quer saber o número inicial de folhas. Vamos pela forma algébrica primeiro. Então, o que a gente sabe? Olha só, ela tem um número inicial de folhas. E cada vez que eu triplico, eu pego o número inicial de folhas e multiplico por 3, vai cair 351. Olha só que legal. Essa é a fórmula básica, que está dando a forma algébrica. Então, isso aqui é a minha base. É o primeiro processo, a etapa 1. Quando ocorrer a etapa 2, pessoal, olha só, vamos botar aqui, ó, E2, vai acontecer a mesma coisa. Isso aqui vai ser o número inicial de folhas que eu tenho na etapa 2, 3F menos 351. Opa. E isso aqui, as folhas iniciais, menos 351. Isso aqui é etapa 2. E vamos para a etapa 3. Eu também vou triplicar o que ocorreu na etapa 2. Menos 351, menos 351. E aqui, menos 351. E isso vai ser zero, que é zerando lá a minha árvore. Caiu tudo. É assim que faz da forma algébrica. Então, é bem tranquilinho de fazer aqui, porque é só multiplicar e subtrair. Então, vai ficar 9F, vou fazer bem rapidão aqui, pessoal, menos, aqui multiplica por 3 também, 1404, menos 351, matei isso aqui tudo, vezes 3, menos 351, acredita em mim, vai dar o resultado de 169. Essa é a forma algébrica. Vai dar todo esse cálculo aqui, sem problema nenhum. Por quê? Porque da forma da regressão, a gente vai começar pelo final, e vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem mais fácil de resolver. E é assim que vocês podem resolver nas provas e também, como eu falei, outros problemas. Por quê? Porque vamos pegar lá do final.
sabemos que no final vai ser 0. Olha só, aqui que está a grande sacada. No final, caíram todas as folhas. Então, no final, a gente sabe que triplicou o número de folhas finais, que era a forma de 0 mais 351. Concordam? Então aí, pessoal. Então, olha só. Essa era a forma final. Porque triplicou isso aqui. E o que triplicou? Um número inicial que chegou nisso aqui. Então, vamos dividir isso aqui por 3. Vai dar 117. No final da segunda etapa, tinha 117 folhas. Por quê? Por que no final da segunda etapa tinha 117 folhas? Porque ele triplicou, ele multiplicou por 3, caiu 351 e ficou com 0. Ok? Estão acompanhando? Eu sei que isso aqui era no final do segundo processo, a segunda etapa. Então, tinha entrado, com os mais 451 que caíram, eu sei que lá no final da primeira etapa tinha 468, que dividido por 3, olha só, vai dar 156, que era como iniciou a segunda etapa. Então, isso aqui tinha no final da primeira. Então, na primeira etapa, iniciamos com 156, multiplicamos por 3, que é triplicar, né? E diminuímos 351. É o que tínhamos aqui. Agora vamos lá para a primeira, que é a mesma coisa. Olha só. Se no final eu tinha 156 e somou o 351, caíram daqui 351, então estava subtraindo, eu somei. Antes de cair tinha 507, e antes de triplicar tinha 507 dividido por 3, é 1, sobra 2, sobra 20, dá 6, e dá 9. Os mesmos 169. Então, qual é a ideia daqui? É começar do resultado para chegar à solução. Ok? Também, isso serve, como eu falei, para outras coisas. Tá lá uma questão que trata de um assunto que eu não manjo bem, mas eu olho na alternativa e tem um conceito que eu conheço. Tenta partir daquele conceito para ver se tem relação com o enunciado. Professor, estou viajando geral, não estou entendendo como vamos usar isso. Quando tiver uma questão como essa, primeiramente. Essa é uma questão de regressão e reversão. Então, quando cair, tivesse assunto no teu edital, a dica é isso. Ok? Mas usem também para o princípio para outras coisas. Quando puder, partir do resultado para chegar ao problema também, vocês podem resolver esse problema. Ok? É um assunto meio pesado para esse horário da manhã, mas é importante. E, claro, vocês, quem tem matemática lá no seu edital, vai ter isso aqui trabalhado de forma mais rápida. Okay? Desculpa, mais detalhada.
Beleza? Então tá, pessoal, da minha parte era isso também. Tá? Espero que tenha valido a pena. Essa semana teremos ainda várias revisões. Para quem está no mapa aí tem bastante coisa. Tá? Lembrando que hoje à noite tem o último reta final, com agora uma pegada um pouco diferente da última, né? A que a gente fez antes era focado em sprint final, mais materiais, mais revisões, como é que a gente ia fazer. Tá? Agora, uma dica aí, como é que está o desempenho do pessoal, falar sobre controle emocional, a psicóloga vai participar também, lembrar alguns detalhes do edital, que vocês não podem esquecer. E é isso, e depois durante a semana tem várias coisas, tá? Fiquem acompanhando o grupo, somente avisos, que por ali a gente vai colocando tudo que vai ter. Tá? Um grande abraço, tenham uma boa semana, estudem bastante. Beleza, valeu, pessoal.